Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio falando novamente com vocês. E sejam bem-vindas aí às nossas redes novamente. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E nesse vídeo nós vamos falar principalmente sobre inovação. Inovação. Será que a gente inova na sala de aula? Será que a gente está fazendo sempre a mesma coisa? Ou será que a gente está propondo coisas novas para nossas crianças? Aliás, será que é importante inovar em sala de aula? Será que realmente vale a pena, vale o desgaste propor alguma coisa nova e correr o risco, enfim, de passar por algum apuro por conta dessa proposição nova? Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e eu vou começar falando primeiro sobre o medo de inovar. Quando eu comecei na educação musical, eu tinha um medo de inovar. E esse medo era intrínseco a mim, primeiro porque eu era iniciante na prática da educação musical. Eu estava começando, eu estava testando o meu material, eu estava testando o que eu tinha aprendido, eu tinha um monte de ideias na cabeça, mas eu tinha medo de colocar em prática, acontecia um monte de coisas, mas isso principalmente porque eu estava começando na educação musical. Então, provavelmente, se você está iniciando nesse estudo da musicalização, se você aplica a música com as crianças e quer utilizar a música cada vez mais como uma ferramenta de educação, uma ferramenta pedagógica para, enfim, ampliar o conhecimento das crianças, intensificar esse conhecimento, provavelmente, em algum momento, você já deve ter passado pelo medo de inovar, pelo medo de testar um material novo, pelo medo de testar um gesto novo, uma coreografia nova, uma música nova, quiçá. Esse medo é muito constante, ele está sempre acompanhando a gente. E esse medo muitas vezes ele vem como no meu caso, porque às vezes você está iniciando, você está começando e você não tem um repertório muito grande. Quando você descobre alguma coisa nova, surge aquele medo. Será que as crianças vão gostar de uma música totalmente diferente do que todo mundo faz? E aí bate aquele medinho é, de testar essa música com as crianças, né, para saber se essa música vai ser bem aceita ali naquele campo, né, vai ser bem aceita pelo universo das crianças. E quanto a esse medo de as crianças gostarem ou não gostarem, gente, sério mesmo, as crianças são as que menos julgam. E, na verdade, o que mais faz diferença para uma criança nesse momento de mostrar ou não mostrar uma música nova, mostrar ou não mostrar uma coreografia nova, uma ideia nova, justamente é a proposta, o como você vai fazer isso. Então é muito importante que se você vai mostrar alguma coisa nova, você mostre de uma maneira muito divertida, que você cante com muita vontade, que você demonstre empolgação, porque aí elas vão sentir a sua energia, vão sentir na sua energia que aquilo é legal. E elas vão se identificar com isso e vão querer, enfim, já vão se sentir estimuladas aí a querer fazer uso dessa música, cantar essa música, fazer essa coreografia e tudo mais. Então esse medo de testar com as crianças, de saber se as crianças vão gostar, né? Ele depende muito e principalmente da forma como você vai levar esse conteúdo para as crianças. Então, se você quer testar, uma grande dica vai pegar uma música muito diferente, fora da caixinha, algo completamente novo, procura levar uma proposta, uma brincadeira, um jogo, uma dinâmica que seja muito, muito legal, porque isso vai fazer com que as crianças gostem e se interessem mais por esse conteúdo novo que você está levando. Mas aí a gente vem para um outro medo, um outro grande medo que eu sei que assola a vida de todo professor, de toda professora, e eu tinha esse medo também, principalmente. E o medo é o seguinte: o que será que os meus colegas, que as minhas colegas de trabalho vão achar de mim por eu estar apresentando determinada música, determinada coreografia que foge completamente de tudo que estão apresentando por aí, de tudo que as minhas colegas estão fazendo. É algo fora da caixinha. E o grande segredo disso é que
quando a sua inovação, quando a sua música, quando a sua coreografia nova ou inovadora, ela for apresentada, ela for colocada à prova, e as crianças estiverem fazendo com animação e com vontade algo completamente diferente, quando você começar a ter resultados, porque a gente tem resultados levando algo novo, e o principal resultado é que amplia o repertório criativo da criança. Então, quando a criança começar a ter esse resultado criativo, demonstrar, pensar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente, transformar a sua interação social, transformar os seus relacionamentos, a sua convivência com seus colegas, com a professora, quando você começar a ter resultados, quando você colocar isso à prova e as crianças apresentarem com vontade aquela música, aquela coreografia, quando elas apresentarem com animação toda, demonstrarem uma afeição enorme por essa proposta inovadora, você pode ter certeza que nesse momento o que vai acontecer é o contrário. Não vai ter ninguém te julgando pelo que você está fazendo, mas simplesmente vão ter pessoas que vão procurar você e perguntar onde você conseguiu essa música. Nossa, mas como me ensina essa coreografia, me ensina esse jogo, essa brincadeira. Nossa, como você fez para as crianças terem esse resultado na sala de aula? É incrível. Nossa, fulano mudou completamente sua postura depois que você começou a utilizar essas brincadeiras, esses jogos. Quem foi que levou esses jogos, essas brincadeiras até você? Então, é muito interessante o resultado disso a longo prazo. A curto prazo sempre vai ficar aquela pulga atrás da orelha, aquele medinho de estar fazendo algo novo, estar fazendo algo diferente, de estar se expondo, né? De estar colocando as crianças numa situação que muitas vezes você fala, poxa vida, mas as outras crianças estão simplesmente fazendo o que todo mundo faz e as minhas crianças estão fazendo outra coisa. Então, quando você começar a ter resultados, isso vai fazer diferença não só na sua vida, mas vai fazer diferença na vida das crianças, porque tem muitos resultados a inovação. E, enfim, os grandes resultados de se inovar, né, em sala de aula, de se inovar na sua prática pedagógica, é principalmente que quando você amplia o repertório da criança, quando você mostra algo novo, a criança passa a ter um leque maior de possibilidades de conhecimento de mundo, né? E é justamente quanto mais você amplia o leque de possibilidades, mais você amplia a gente chama de domínio, né? Em criatividade, na teoria da criatividade, a gente chama de domínio. E quanto mais você amplia esse domínio, esse leque de possibilidades, mais a criança vai ter acesso a diferentes conteúdos para quando ela for tomar determinada tomar determinada postura na vida, quando ela tiver que agir de determinada maneira em uma relação social. Então ela vai ter mais possibilidades de ação, ela vai ter mais possibilidades corporais e afetivas para lidar com o cotidiano, para lidar com as angústias e as incertezas da vida. E isso vai fazer com que ela, com certeza, haja de forma criativa, haja de forma diferente. E é essa criatividade que faz com que a criança inove tanto, né, na sua maneira, na sua postura, na sua maneira de agir, mas inove tanto na sua forma de se relacionar consigo mesma, que é uma das dos principais fatores aí na educação infantil. Então esse é um grande segredo da musicalização, né? Que você possa inovar em sala de aula, que você possa inovar na sua prática pedagógica, justamente para a criança ter acesso a mais conteúdos, a mais sonoridades, no caso da musicalização, a mais repertórios de gestos corporais, de sons corporais, de timbres, né? De qualidades de sons à sua volta. Então, quanto mais ela ampliar esse repertório, mais ela vai ser potente para lidar com a vida como um todo. E aí a gente tem aí o caso, né, não falando na musicalização, mas a gente tem o caso de um educador famoso, José Pacheco. E
E o José Pacheco, ele pensava já fora da caixa, né? Ele realmente não conseguia lidar com essa ideia da educação tradicional e tudo mais, assim, nada contra a educação tradicional, mas o José Pacheco, ele tinha alguns incômodos com essa forma tradicional de ensinar. E por isso ele criou o modelo da Escola da Ponte, né, que é um modelo onde as crianças não têm disciplinas, onde elas trabalham com projetos, e elas desenvolvem os projetos que vêm ali do desejo delas, do anseio delas em aprender determinados assuntos. E esses projetos são, no mínimo, interdisciplinares e, no máximo, transdisciplinares, né? Então, a criança ela acaba transpassando essas barreiras do conhecimento e unindo todos os conhecimentos, né, fluindo pelo meio desses conhecimentos nesse modelo da Escola da Ponte. E o José Pacheco, ele, se eu não me engano, ele é lá de Portugal, se eu não me engano, e ele veio para o Brasil e ele trouxe esse modelo aqui para o Brasil. E tem uma coisa muito curiosa, que ele, enfim, ele sofreu, né, retaliações no início, ai, porque não vai dar certo, enfim, aquilo que todo mundo que inova acaba sofrendo, né, não vai dar certo, não vai ter resultado, isso não funciona e não sei o que, as objeções são inúmeras quando você tenta lançar, jogar, plantar uma semente de algo novo, de uma transformação enfim, da educação, da sociedade, da vida, quiçá, né? Então o José Pacheco sofreu muitas retaliações. E aí o que, que aconteceu? Depois de um tempo de implantado o projeto, em diversos âmbitos, diversas idades, ele começou, nas escolas em que ele implantou esse projeto, ele começou a ter os mesmos resultados, ou quiçá, em alguns casos, superiores ao das outras escolas tradicionais, no caso na aplicação dessas provas de avaliação, né? Provinha Brasil, enfim, Enem e tudo mais. Os alunos das escolas desse modelo que adotou as escolas da Ponte, desses modelos de escola que adotaram o modelo da Escola da Ponte, eles tiveram resultados, se não iguais, mas superiores aos das escolas tradicionais nas avaliações. E isso foi algo que trouxe a prova de que é possível se transformar a educação, né? De que é possível se transformar a prática pedagógica para que a gente possa propor algo novo, para que a gente possa, enfim, plantar sementes de uma coisa diferente e que a gente possa, enfim, construir um futuro novo para as nossas crianças. Mas, como eu disse, nada contra a educação tradicional. Eu, inclusive, dou aula em escolas que são tradicionais. E quando eu falo de inovação aqui, nesse caso das escolas tradicionais, é lógico que a gente não vai romper com todos os paradigmas da educação, a gente não vai romper com todos os, enfim, com todas as práticas da educação tradicional, porque o sistema não deixa a gente fazer isso, e também porque muitas vezes a gente nem sabe como agir dessa forma, né? De uma forma totalmente diferente. Então, a minha proposta com esse vídeo é que a gente possa mudar pequenos mecanismos, pequenas ferramentas no nosso cotidiano, na nossa sala de aula e na nossa prática pedagógica, para que a gente comece a mudar a mentalidade das crianças, mudar a postura das crianças, tornar as nossas crianças mais criativas, para que elas tenham respostas diferentes e mais potentes ao lidar, ao se chocar com esse mundo, né? Que é, enfim, que sempre, não vou dizer que soca a gente, mas que bate na gente o tempo todo, né? Então, quanto mais respostas criativas a gente tiver a esse mundo que muitas vezes é cruel, né, em muitos casos, a criatividade é uma potência para transformar esse mundo, transformar a vida, transformar o cotidiano de tanto das crianças ou como desses futuros adultos, né, que a gente está formando aí. Então essa é a ideia, inovar em pequenas práticas, em pequenos casos, levar, e aí algumas dicas que eu deixo são as seguintes: levem novas sonoridades, levem músicas diferentes, com novos instrumentos, com novos arranjos, com sons que você fale, nossa, isso aqui é muito diferente, eu nunca tinha ouvido algo desse tipo. Leva para a criança, mas leva com uma proposta em que ela interaja com essa música, para que ela possa se sentir dentro desse repertório
para que ela possa incorporar aquele repertório de maneira fluida e lúdica, né? Sempre com a ludicidade. E aí a ideia da musicalização hoje é sempre levar esse repertório novo com o corpo, né? Trazer para o corpo a música. Pode ser tanto com uma coreografia dançada, como improvisação, permitir às crianças que dancem de forma improvisada, ou simplesmente permitir às crianças que façam um jogo, você pode até criar uma brincadeira em cima da música. Reparar, por exemplo, eu acho que essa música caberia eu fazer em trenzinho, eu acho que essa música talvez daria para a gente fazer uma ciranda em roda. Eu acho que essa música, nossa, essa música é bem diferente. Eu acho que caberia a gente fazer uma adoleta com essa música. Então, pegar esses mecanismos das brincadeiras tradicionais, né? O sigo mestre, o mestre mandou, e tentar utilizar esses mecanismos das brincadeiras tradicionais para criar uma brincadeira nova. É possível de se criar uma brincadeira nova, e eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco como a gente pode recriar uma brincadeira a partir de uma música inovadora, por exemplo. E aí a grande questão, né, no meio de tudo isso, no meio de todas essas ideias novas que surgem, de coisas novas que a gente ouve, enfim, de propostas novas que a gente recebe, tem muitas vezes medo de testar, né, medo de colocar em prática, vem um questionamento, né, mas o que será que isso vai dar certo? Será que está dando certo, ou será que vai dar certo a minha proposta inovadora? E aí eu te deixo um questionamento. É, o grande questionamento, eu estava aqui pensando nas grandes figuras inovadoras da história, né? Você pega aí Leonardo da Vinci, Einstein, você pega, enfim, grandes nomes da criatividade, e essas pessoas, elas provavelmente algum medinho de inovar devia ter em algum ponto ali. Mas a grande questão é que essas pessoas, elas colocaram as ideias à prova. E principalmente elas souberam lidar com essas objeções que surgiram do seu entorno, né? De quando a gente coloca esse novo domínio à prova, a gente tem um campo ali, um campo de objeções que vão vir contra o que a gente está falando, que vão tentar, enfim, é, falar para a gente fazer as coisas sempre da mesma forma. E lidar com esse medo não é retirar esse medo de si também, fazer tudo, qualquer coisa, fazer tudo de qualquer jeito, mas lidar com esse medo sempre de uma forma que você possa ir ajustando os níveis de inovação. Não, eu vou fazer aqui uma música nova, mas com uma modalidade, um gesto tradicional. Vamos ver o que acontece. Aí depois eu testo. Tem um mosquito aqui. Depois eu testo uma música tradicional com um gesto novo. E aí você vai fazendo pequenos testes ali, né? Para você ir testando aos poucos aquilo aonde você pode inovar, se é no gesto, se é na música, se é no mecanismo da brincadeira, se é no recurso, quiçá no recurso. Um dos grandes uma das grandes maneiras de você inovar na sua prática pedagógica é apresentando um recurso novo, e aí eu deixo sempre a ideia da musicalização, né, na nossa contemporaneidade, que é a interação, um recurso que seja interativo, né, propor um recurso que ele seja, enfim, que a criança possa tocar, que ela possa experimentar, que ela possa sentir, e não somente um recurso que você mostre para ela. Também é possível? É. Mas quando a criança toca no recurso, quando ela sente o recurso, experimenta o recurso, a relação que ela cria com isso é muito mais significativa, a relação que ela cria com a brincadeira que está sendo proposta através desse recurso. Então, fazer investimentos em bons recursos, e aí eu deixo também uma outra dica para vocês. Pensem em recursos que eles possam ser utilizados em mais de uma brincadeira. Muitas vezes a gente cria um recurso que limita a nossa prática, que só pode ser utilizado
em apenas uma brincadeira. E aí quando a gente, nossa, a gente faz o investimento, eu, por exemplo, eu compro os meus recursos, eu invisto, né, nos meus recursos e eu já investi em recursos que eu usei só em uma brincadeira. A não ser que seja um recurso muito incrível, como eu tenho, por exemplo, a minha Bernunça, que é a minha bicha papona, que é, enfim, é uma bomba para as crianças a Bernúncia. É realmente algo que, enfim, amplia o universo da vida das crianças. Então aí vale a pena. Se for um super, mega, ultra top recurso, vale a pena você investir em um recurso para uma brincadeira. No mais, compensa você pensar um pouco e falar: não, será que esse recurso aqui eu estou investindo nele, estou gastando dinheiro, será que ele pode ser utilizado para outras brincadeiras, para outros jogos? E aí e aí também entra uma questão de criatividade. Se você usa um recurso para uma brincadeira e depois você utiliza o mesmo recurso de uma forma diferente em outra brincadeira, a criança já vai passar a enxergar, já vai passar, né, como se diz, a ressignificar esse recurso de uma forma diferente. Então ela aprende duas formas de se usar a mesma coisa. E quanto mais formas, mais utilidades ela enxerga para aquele objeto, mais maneiras de se utilizar esse objeto ela aprende, ela consegue enxergar mais além e fora da caixa, ela consegue ir além do mundo conhecido dela, né? Ela vai ampliando aquele mundo conhecido. Então, investir em recursos é uma ótima forma de atrair a atenção das crianças. Essa minha Bernunça, quando ela entra em cena, as crianças ficam malucas, malucas, querendo saber quem é ela, de onde ela vem, querendo saber o que ela come, o que tem dentro da boca dela, porque é uma bicha papona que as crianças podem entrar pela boca dela e sair pela boca dela. E, enfim, é lá do folclore do boi de mamão, pesquisem, é muito interessante. Então, os recursos eles são ótimas maneiras de tomar as crianças e de tirar as crianças do lugar comum delas. Isso é potente demais para a educação, né? E aí tem uma outra questão que é, poxa, Flávia, mas será que eu vou ter tempo para pesquisar recursos novos, para pesquisar músicas novas? Eu não tenho tempo para isso. Inclusive, eu estou aqui cheia de coisas para fazer. E e a grande questão no meio disso quanto vale esse tempo? Será que de fato procurar algo novo? Será que o benefício que você vai ter com esse recurso, com essa música, com essa coreografia nova, com essa ideia nova que você vai plantar, com essa semente, não vale o benefício que isso vai gerar, a transformação que isso vai gerar na vida da sua criança? Então isso enfim, tem N benefícios, como eu disse para vocês, né? Eu citei alguns aqui, mas tem muitos benefícios em você plantar uma semente do algo novo ali na cabeça da criança, na vida da criança. E assim, pensando em questão de tempo, mais logicamente, se você faz três coisas da mesma maneira, imagina só, você perde tempo, você gasta o seu tempo, você usa o seu tempo pesquisando três coisas que você vai fazer de uma maneira igual e tradicional. Usa o tempo que você pesquisou essas três coisas para fazer uma inovadora. Essa uma coisa inovadora, essa uma semente inovadora que você vai plantar, que você vai transformar a vida das crianças, vale muito mais do que fazer três coisas da mesma forma. Isso realmente vai transformar a vida da criança e fazê-la enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, um dos grandes segredos da musicalização aí para a gente conseguir, né, transformar a vida das crianças através da música é realmente inovar em sala de aula e na nossa prática pedagógica. E eu vou mostrar agora para vocês uma música que quando eu conheci eu me encantei por ela. E a brincadeira dela é muito simples. É uma brincadeira de adoleta. Eu já até falei de adoleta para vocês nesse vídeo. E ela é uma brincadeira de adoleta, só que ela é lá da Argentina e chama Son Macarrón. Son Macarrón é uma brincadeira de adoleta muito tradicional da Argentina e ela se brinca exatamente como a adoleta que a gente brinca aqui no Brasil, só que a música é diferente. É uma música diferente e inovadora. E eu vou mostrar essa música para vocês
E quando eu mostro essa música para as crianças e as crianças fazem essa música, elas cantam, elas amam essa música, porque tira elas daquele lugar, do mesmo lugar da adoleta, da constância de sempre, né, fazer essa brincadeira com a mesma música. Então coloca elas em um novo lugar, e isso faz com que elas se afeiçoem mais à música e se afeiçoem mais à brincadeira. Isso estimula elas a permanecerem conectadas com essa brincadeira. E realmente faça na sua aula, faça com as suas crianças, porque ela é muito legal. Ela é assim. Eu vou fazer aqui só na. Vou fingir aqui que eu sou várias crianças e vou batendo na minha própria mão. Então a música é assim: som, macarrão, som, ferião, Mario, Mario, eia, eia, tip, 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 eia, eia, tap, tap, tap. One beat, two beat, three beat, catch. Então, quando chega o catch, né, em inglês catch, one beat é uma batida, two beat, duas batidas, three beat, três batidas e catch é bater. Então, fala one beat, two beat, three beat, catch. No catch é quando a criança tem que. É o momento em que a criança tá lá com a mão uma em cima da outra, ela tem que tirar a mão. Se bater na mão dela, ela perde no tradicional. Só que o tio Flávio não gosta de fazer com que as crianças percam. Eu não gosto dessa ideia de que a criança perde. Então eu faço que quando ela não consegue tirar a mão, quando a outra criança consegue acertar a mão dela, ela não perde. No meu caso, eu tenho a minha possibilidade, eu tenho instrumentos musicais na minha aula. Então, quando ela perde, ela vai para o meio da roda e tem o direito de escolher um instrumento musical para tocar junto com a música na próxima vez que a gente for cantar. Então é assim que eu faço. Mas se você não tiver instrumentos musicais, você pode colocar algum outro recurso, como uma folha de papel para ela percutir, como uma cola, um copo ou qualquer objeto que faça um som. Então você pode utilizar qualquer um desses objetos para a criança tocar no ritmo da música e no fim ela vai sentir que ela não vai sentir que ela perdeu ao ter a mão dela, né, quando bateu na mão dela, mas ela vai sentir que ela ganhou e não vai ter aquela decepção, né, de ter saído da brincadeira, mas vai ter um outro benefício por ela ter saído da brincadeira. Então eu vou cantar novamente a música para vocês, agora eu acho que sem as palmas, né, para vocês poderem entender bem a música e identificarem a letra. É muito bonitinha, as crianças adoram e elas gostam muito mesmo de fazer. É assim: som, macarrão, som, ferião, Mario, Mario, eia, eia, tip, 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 eia, eia, tap, tap, tap. One beat, two beat, three beat, catch. Então, essa foi a música Som Macarão. E a gente tem outras formas de utilizar essa música. Outra inovação que você pode colocar nessa música seria quando as crianças forem para o meio da roda, que elas fizessem sons somente com uma parte do corpo, ou que elas representassem alguma outra coreografia no meio da roda para dançar junto enquanto as crianças cantam a música e fazem a brincadeira. Essa seria uma ideia. Outra ideia, outra possibilidade de inovação em cima dessa brincadeira seria, por exemplo, cada criança não tem que bater uma na mão da outra. Imagina se ao invés de bater na mão para passar a palma para o lado, se essas crianças fossem passando, por exemplo, um som corporal. Então você determina que vai ser o som do peito, por exemplo. E aí vocês escolhem esse som antes de começar a brincadeira. E aí você vai passando, e aí, por exemplo, eu faço uma vez, aí a criança do lado faz outra. Aí vai passando, uma de cada vez. Então fica som, macarrão, som, ferião, Mario, Mario, eia, eia, tip, 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 eia, eia, tap, 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 one beat, two beat, three beat, catch. Então, aí quando chega na última criança que foi bater, ela tem que parar. A próxima criança não pode continuar fazendo som corporal, senão ela tá fora, ela vai lá pro meio fazer alguma coisa diferente, certo? Então essa foi a Som Macarrão lá da Argentina, ela é uma brincadeira muito legal. E aí
Eu vou deixar aqui nesse fim de vídeo uma dica prática para vocês inovarem com as suas coreografias, para vocês inovarem com na sua prática pedagógica. Então, se você for fazer uma brincadeira, seja ela tradicional, que você está acostumado a fazer, ou uma brincadeira nova, imagine como você poderia fazer essa brincadeira somente com o rosto. Imagina, vou fazer som macarrão só com o rosto. Só com o rosto eu não vou conseguir porque eu teria que cantar. Nossa, não sei como fazer isso, porque eu teria que cantar e fazer com o rosto. Pode ser. É que tem a parte das mãos também. Você não lembra a música para cantar, né? Por exemplo, imagina que todas as outras crianças estão cantando a música e você está fazendo só com o rosto, sons com o rosto. Som ferion. E aí você faz todo mundo só com o som do rosto. Como você poderia fazer? Você cantando a música, deixa eu explicar. Você cantaria a música e as crianças fariam, por exemplo, só com o rosto, ou um som com o rosto, como eu fiz, ou uma coreografia com o rosto, por exemplo. Deu para entender a música? Deu? Tá bom. Não, porque essa é a ideia, que você cante ou que você coloque um áudio para as crianças ouvirem e que elas façam alguma coisa só com o rosto. Então você já vai estar ampliando, já vai estar explorando as potencialidades só do rosto, da expressividade facial da criança e das possibilidades que o rosto da criança tem. Outra possibilidade é fazer só com as mãos. E eu vou demonstrar aqui algumas possibilidades que a gente tem com as mãos, beleza? Então poderíamos fazer só assim. Som, macarrão, som, ferion, Mario, Mario, eia, eia, tip, 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 eia, eia, tap, 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 1 beat, 2 beat, 3 beat, catch. Som, macarrão, som, ferion, Mario, Mario, eia, eia, tip, 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 eia, eia, tap, 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 1 beat, 2 beat, 3 beat, catch. Então, possibilidades só com a mão. Vamos imaginar possibilidades com o corpo todo também. Som, macarrão, som, ferion, Mariol, Mariol, eia, eia, tip, 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 eia, eia, tap, 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 1 beat, 2 beat, 3 beat, catch. Possibilidades com o corpo todo. Então, seria uma forma de você explorar as potencialidades do corpo e ampliar o repertório sensível e criativo da criança. Então, para terminar esse vídeo, não tenha medo de inovar, ou se esse medo aparecer em algum momento, lide com ele e siga na sua ideia, plante a semente da transformação, porque é isso que vai fazer com que a gente mude a educação no nosso Brasil e das nossas crianças, tá certo? Eu fico por aqui. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo e também se você teve alguma ideia nova, se você gostou das minhas ideias aqui, deixa um comentário, fala pra gente e também diz pra nós qual foi a sua ideia nova que você testou, qual foi o resultado, se você ficou com medo de testar e qualquer coisa, tá certo? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.